Vamos lá, gente. Continuando estudando os crimes contra a fé pública, né? Esse rol grande de crimes. Agora vamos estudar o artigo 298. E ele vai trazer pra gente a conduta de falsificação de documento particular. Nós já vimos a falsificação de documento público, né? Agora vamos ver a falsificação de documento particular. E o verbo do tipo é bem conhecido nosso. Ele fala de falsificar. E quando fala falsificar, a gente já sabe que falsificar tem duas possibilidades. A contrafação, que é fabricando, quando a pessoa fabrica aquele documento falso. Ou alterando, que é quando esse sujeito ativo pega um documento verdadeiro e altera. Então, falsificar no todo ou em parte. Ou seja, pode ser todo documento ou só alguma parte dele. Documento particular. Aí aqui está se referindo a documento particular. Ou alterar documento particular verdadeiro. Alterar documento particular verdadeiro está em falsificar alterando. Mas dessa vez o legislador trouxe isso para o tipo penal expressamente. Tá bom? Então agora vamos começar a estudar essa conduta. Qual é o objeto material desse crime? Ou seja, o que pode ser falsificado no todo ou em parte? O que significa esse documento particular? Primeiro, ele precisa ser em papel, né? Ele precisa ser em papel e escrito. É um documento escrito. Outra coisa que ele precisa ser assinado, né? Nós vimos que para um documento ter legitimidade, né? Para um documento ter veracidade e rigidez, ele precisa da assinatura. E além disso, deve ter alguma relevância jurídica. Ou seja, se alguém falsificar uma cartinha que a mãe fez para a avó, cabe aqui nesse crime? Não, porque não tem relevância jurídica, né? Deve ter relevância jurídica. Ai, peraí. Aqui, BR. Beleza. E aí, esse crime vai ser cometido por quem? Porque nós vimos lá que a falsificação de documento público deve ter sido um documento emitido por um ente público, né? Por um órgão público. Independente do conteúdo ser particular ou público. Beleza, mas e aqui no documento particular? Quem é que vai emitir esse documento então? Quem vai emitir é um particular sem auxílio de funcionário público. Por quê? Se tiver auxílio de funcionário público, a gente incorre lá na falsificação de documento público. Ele é emitido por particular e é também falsificado por particular. Tá bom, Catarina, mas se esse documento tiver relevância jurídica, for em papel, for escrito, tiver assinado até, mas ele tiver escrito a lápis, não vai ensejar o crime, né? Escrito a lápis não enseja o crime porque não tem nenhuma formalidade nesse documento. E se for apócrifo, ou seja, não tem assinatura, a gente viu aqui que precisa estar assinado. Vamos dizer que o sujeito esqueceu de assinar, não incorre no crime também. O documento precisa ser assinado. Tá bom, Catarina, mas vamos dizer, ele não assinou, esqueceu de assinar, mas aí posteriormente descobriram de quem era o documento. Aí já cabe o crime, né? Não. Mesmo que todo mundo saiba quem foi que fez aquele documento, se ele tiver sem assinatura, não vai ensejar no crime de falsificação de documento particular. E se a falsificação for grosseira? A gente já sabe, né? Crime impossível. Falsificação grosseira não entra também neste crime. E perícia, Catarina, pode ficar sem perícia? Não. A perícia é indispensável porque é um crime que deixa vestígio. Então, esse documento falsificado, ele precisa passar por perícia. Qual é o elemento subjetivo? O dolo, né? A vontade livre e consciente de quê? Falsificar. Seja fabricando, seja alterando. A vontade de fazer aquela falsificação. Tá certo? E quando é que se consuma esse crime, Catarina? Se consuma com a efetiva falsificação, né? A partir do momento que falsificou, o crime consumou. Ah, então não precisa botar em circulação, não? Não. A gente já tá pegando a manha de analisar o verbo do tipo. E a consumação geralmente está aqui dentro dele. Se ele falou falsificar, significa o quê? Que o crime incide no sujeito que falsificou. Não falou circular. Nós temos crimes que o verbo do tipo é circular. Aí sim, botar em circulação. Agora, se ele falou falsificar, botar em circulação aqui nesse caso vai ser mero exaurimento, tá? Ou pode ensejar em algum outro crime que caracterize a circulação. Mas a falsificação
se consuma com a fabricação ou alteração. E tentativa, cabe tentativa nesse crime? Se a gente for pensar, vê que cabe, né? Cabe tentativa, é uma conduta que pode ser fracionada. Cabe sim tentativa nesse crime. Bom, documento particular por equiparação. Você pode ter se perguntado, e vem cá, se eu tiver um cartão de crédito, ou então um cartão de débito, e alguém falsificou esse cartão, que é uma coisa que nem é comum no Brasil, né? Nem acontece isso muito. Falsificaram meu cartão de crédito ou de débito. E aí, eu vou considerar esse cartão um documento particular ou público? Particular. Ele vai ser considerado particular por equiparação. Então, o sujeito que falsifica, seja fabricando, seja alterando um cartão de crédito ou débito, incorre no crime de falsificação de documento particular também. Tá certo? E qual é a ação penal? A ação pública incondicionada na incondicionada de representação. E aí, nesse caso, cabe sursis, cabe a suspensão do processo. E vai ser competência de quem, Catarina, julgar? Traz algum interesse da União, ele vai ser julgado pela Justiça Federal. Caso contrário, pela Justiça Estadual. Tá bom? Com isso, finalizamos a nossa aula de falsificação de documento particular. Sigam comigo que vamos continuar estudando os crimes contra a fé pública.